fórum que vocês me mostraram ali, que a Isabela mostrou e que a Maria Júlia comentou, esse fórum a gente não tem acesso, tá? Como professor, né? Vocês viram ali, a minha tela é um pouco diferente da de vocês. Eu vou solicitar para a secretaria, até deixa eu anotar aqui então, eu vou solicitar que a secretaria encaminhe um e-mail para todos os alunos matriculados. Deixa eu só anotar aqui, e-mail alunos. Eu vou solicitar que a secretaria encaminhe um e-mail para todos os alunos matriculados e que esses alunos matriculados possam acessar, de uma maneira para o pessoal poder acessar o SIGA, né? E com o link da nossa aula, então. Vou pedir para eles enviarem e-mail para todos. Que daí a gente tenta aqui, com vocês que têm esse acesso, que conseguem, como é que fala? Mostrar para os demais onde está o fórum, onde está o link, onde estão as notícias, enfim. Embora a Prof. Gabi me lembrou aqui agora que é importante vocês conferirem o e-mail, mas que nem a Isabela comentou que você deve ter cadastrado, né, Isa, um e-mail do IFSC. Uhum. Aham. Ah, no teu e-mail pessoal mesmo, não é um outro e-mail que tu cadastrou. Uhum. É importante que vocês acessem o e-mail de vocês, seja ele o pessoal ou até mesmo outro e-mail que foi cadastrado, que vocês têm agora, né, por serem alunos do IFSC, o e-mail institucional. É importante que vocês acessem esse e-mail. Deixa eu ver aqui, Caroline está colocando que recebeu o link da aula pelo WhatsApp, dei uma olhada no e-mail, até mesmo na caixa de spam não tinha nenhuma notificação. Sim, Caroline, eu não sei se você estava aqui quando eu coloquei, eu já vou colocar novamente. O link nós criamos, eu e a professora Gabi hoje à tarde, nós criamos um grupo no WhatsApp, um grupo da turma, né, aqui do nosso curso, para quem desejar participar, a gente está ali, sim, assim, como eu falei, as comunicações oficiais, elas são pelo SIGA, mas aí nós temos um problema, né, se vocês não conseguem acessar o SIGA, como é que a gente vai se comunicar com vocês? Então, eu preciso primeiro que a secretaria encaminhe para vocês o link da aula, para que em alguma segunda-feira a gente encontre esse pessoal que ainda não conseguiu acessar, para que aí a gente consiga explicar como fazer o acesso no SIGA, se necessário, se quiserem acessar o nosso grupo do WhatsApp, para que a gente possa daí efetivamente fechar o nosso ciclo de comunicações, né? Porque como eu falei, a comunicação oficial é pelo SIGA, porém, se vocês não têm acesso ao SIGA, não tem como nós termos comunicação efetivamente oficial, né? Então realmente fica complicado. Não sei se vocês têm contato, às vezes vocês conhecem alguns alunos o meu colega também passou, também vai fazer o curso, e se quiserem disponibilizar para eles o link da aula, o link do grupo do WhatsApp, fiquem à vontade, né? Mas eu vou tentar fazer isso via secretaria, pedir para eles encaminharem inclusive o link do grupo do WhatsApp e também o link das aulas, para que a gente consiga auxiliar os alunos por ali a se situarem no SIGA. Né? Até, enfim, é questão mesmo de sistema que o IFSC utiliza, né? Gente, para a gente poder começar efetivamente a nossa aula de hoje... desses acessos, alguma dúvida? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Infelizmente, né, muito provavelmente nós temos pessoas que não conseguiram acessar, porque a gente está com 3, 6, 9, 10, 11, 12 pessoas de 40 alunos que nós temos. De qualquer maneira, as comunicações estarão bem explicativas, vocês vão ver, a gente fez uma apresentação bem bacana, a professora Gabriela fez, né, uma apresentação bem bacana aí da primeira aula, e o cronograma também vai estar lá disponibilizado, então o pessoal vai poder se guiar por ali. Qualquer coisa tem os nossos e-mails também, e aí a gente espera conseguir
acessar todos, digamos assim, né? Eu vou abrir aqui. Pode falar, Isabela. São 80 horas. 80 horas. Como é que vai funcionar? Já vamos começar aqui como é que vai funcionar. Em seguida eu passo a apresentação para vocês. O nosso curso ele é composto de 2 momentos diferentes. Né? O primeiro momento é esse que nós estamos tendo agora, segunda-feira, 19 horas. A gente vem aqui, passa conteúdo, conversa, traz ideias, socializa alguma coisa diferente ou exemplos que vocês já tenham vivido, visto em relação ao que a gente está comentando. Isso é muito importante, então não fiquem de maneira alguma envergonhados, chateados, preocupados por interromper. É muito importante essa participação de vocês. Quanto mais ativos vocês forem no processo, nesse processo do ensino-aprendizagem de vocês, melhor ele será, né? Claro que nós estamos aqui, eu e a professora Gabriela, como facilitadoras desse processo, mas o empreendedorismo é algo muito pessoal, é algo muito vivenciado, experienciado no dia a dia de vocês. Então, de repente, a gente está comentando alguma situação aqui e vocês pensam, será que isso tem relação com tal fato que aconteceu lá ontem comigo? Levanta a mão, a gente vai com certeza conceder a palavra para vocês, para que vocês falem, e se não tiver a ver, não tem problema, a gente vai estar sempre conversando e tentando fazer com que esse momento ele seja o mais frutífero, digamos assim, né? Que traga mais pensamentos, mais ideias. Tem um momento, inclusive, tem uma aula aqui que eu falo bastante sobre isso, assim, que a gente precisa muito, que o empreendedor, ele precisa muito ter esse feeling, né, de sentir o seu cliente, de sentir o ambiente do seu negócio, porque ele é o próprio negócio, é ele quem idealiza o negócio, né, enfim, então, não se acanhem, tá, em conversarem, em pedirem, em falarem, e, enfim, a se colocarem aqui e participarem, tá? Então, esse é um momento extremamente rico. Segunda-feira, 19 horas, a gente fica aqui em torno de 1h30, no máximo 2 horas, mas já teve outras edições aqui que era 10 horas, a gente estava aqui conversando ainda, embora a gente evita que isso aconteça para, né, manter a agenda, mas às vezes a conversa vai longe e até continua depois no grupo do WhatsApp, enfim, tá? Então esse é o momento síncrono segunda. Esse momento, como eu disse para você, já ele fica gravado e essas aulas serão disponibilizadas lá no SIGA para quem porventura não puder participar desse momento. Professora, mas se a gente não participa, a gente não recebe presença. Então, a presença de vocês, ela acontece nessas 80 horas. Então, são 2 horas na segunda-feira e outras 2 horas durante a semana. Como é que funciona a presença nessas 4 horas? Encontro síncrono ao vivo na segunda-feira, que, né, enfim, ficará gravado para quem quiser assistir depois. E depois desse momento síncrono, nós disponibilizamos no SIGA uma atividade. Essa atividade, ou ela é um texto para vocês lerem, ou ela é uma outra aula para vocês assistirem, junto com um exercício, que na verdade, no SIGA vai estar marcado assim para vocês. Vai estar disponibilizado o link do vídeo, desse nosso vídeo aqui, dessa nossa aula, que vai ficar no YouTube, né? Vai ser... eu não sei como é que chama agora, faltou a palavra. Vai ser postado lá no YouTube, o link vai para vocês ali no SIGA. Teremos um segundo momento de aula, que vai acontecer gravado, link do YouTube disponibilizado para vocês, e um terceiro momento, o terceiro ponto lá, que é a atividade que vocês vão realizar pelo SIGA. Para realizar essa atividade, muitas vezes vocês vão precisar assistir a parte 2 da aula que estará gravada, que não é esse momento síncrono, ou ainda, talvez vocês tenham que ler algum texto, algo assim. Por que a gente faz dessa forma? Primeiro, porque nos cursos EAD, já né, de conhecimento dos professores, enfim, que o aluno ele não fica focado, com atenção, e ali, como é que eu posso dizer, mas é focado mesmo e disposto a estar ali 4 horas sentado na frente de um computador. Não é saudável nem para o professor nem para o aluno. Então nós fizemos esse momento de no máximo 2 horas.
Esse outro momento é o momento que conta praticamente 2 horas, que é esse momento que vocês ou assistem uma aula ou leem um texto e realizam a atividade. Essa atividade é o que vai dar a presença para vocês. Então vocês vão ver no cronograma, deixa eu até já abrir o cronograma aqui. Vou compartilhar minha tela e abrir o cronograma. Ver se eu consigo compartilhar aqui uma janela. Peraí. Aqui. Ó. Conseguem ver o cronograma aqui? Ótimo. Então vamos lá. Olha só. Em abril, hoje aqui, dia 24, certo? 24 de abril, webconferência tópico 1, nós estamos na semana 2, ou seja, o nosso curso ele tem 20 semanas, tá? Então, semana 2, webconferência tópico 1 ao vivo, e aí vocês têm até dia 30, que é o domingo próximo, para realizar as atividades do tópico 1. Assim como na semana passada a gente fez a abertura do curso, dia 17, e ficou até dia 23 para vocês realizarem o fórum. Na verdade, gente, assim, né, o curso de empreendedorismo, ele é um curso que entende que os alunos talvez não estejam em casa às 19 horas de uma segunda-feira, não consigam ter facilidade de acesso durante a semana, ou porque trabalham, ou porque têm as suas outras atividades, enfim. Então, ele é um curso bastante dinâmico, bastante flexível, eu posso assim dizer, né? Porque a gente coloca prazo final a cada semana, esses prazos finais aqui, como uma forma de que vocês tenham uma agenda, tenham um limite, tenham um prazo para se organizar e realizar as atividades. Mas, por exemplo, o nosso fórum de apresentação, ele ainda está aberto, nós ainda estamos recebendo alunos, acontecem essas situações de acesso, as pessoas não conseguem acessar, enfim, então a gente deixa esse fórum aberto. As atividades não significa, olha só aqui, ó, falta um espacinho. Não significa que essas atividades aqui vai dar o dia 30 de abril e a gente vai fechar essa atividade. Por quê? Porque essas atividades, elas são responsáveis por gravar a frequência de vocês. E vocês só conseguem obter o certificado lá no final do curso se vocês realizarem todas essas atividades que a gente tem propostas para o nosso curso. E aí, o que acontece muito, e aconteceu inclusive também na última edição? As pessoas começam um curso, se empenham em vir nos primeiros dias, talvez ali até o tópico 2, 3, né? O pessoal consegue me acompanhar aqui ao vivo. Mas a partir disso, vem um monte de compromisso, acontece um monte de coisa, e aí a vida dá aquela reviravolta, porque a vida é isso, né? A vida vem, a vida vai, compromisso vem, compromisso vai, problema vem, problema vai, e a gente resolve, dá tudo certo no final, e assim por diante a gente corre toda a vida o tempo todo. E aí, o que acontece com isso? Acontece que muitas pessoas não conseguem acompanhar nas segundas-feiras o nosso curso. E aí, então, a gente faz o seguinte, a gente pede para que vocês deem principal atenção até a primeira avaliação. Então, por exemplo, aqui, eu perdi, sei lá, o tópico 4, dia 22 de maio eu não estive aqui na aula, não consegui acessar, enfim, não deu. Perdi de assistir na segunda-feira o tópico 4. Vai lá, ali pela quarta ou quinta-feira, já assiste essa aula, já faz a atividade, né? Verifica o que tem que ser feito, se é assistir uma segunda aula, se é ler um texto, já se prepara e se organiza, realiza isso no final de semana, para que você tenha, pelo menos até a primeira avaliação, todos os tópicos assistidos. Porque senão, obviamente, você não consegue fazer a avaliação, né? Essa avaliação tem a ver com os tópicos anteriores. A mesma coisa os demais. Professora, mas e se eu não consegui, enfim, tive problema, deu alguma... sei lá, vamos falar de coisa boa, né? Não vamos falar de coisa ruim. Fui fazer uma viagem para o Caribe, passei 2 semanas lá e, enfim, me divertindo. E eu não... férias, a gente realmente considera férias. Então, né, fiquei de férias, me dei férias essas 2 semanas, não consegui acompanhar esses 2 tópicos aí, e eu não vou conseguir realizar a avaliação no dia 5 de junho. Vou perder o meu certificado, vou perder a minha avaliação? Não, você não vai perder a sua avaliação, você não vai perder o seu certificado.
como eu falei, esse prazo que nós colocamos aqui é um prazo porque nós precisamos nos organizar em relação ao cronograma e é benéfico também para os alunos se organizarem em relação ao cronograma. Mas de repente você foi viajar para o Caribe, passou 2 semanas lá e não conseguiu realizar a sua avaliação, ela vai permanecer aberta. Quando é que então a gente fecha tudo isso? E vocês têm que estar atentos, qual é o prazo máximo, né? Para que vocês realizem tudo. O prazo máximo que eu gosto de colocar para os alunos é aqui, ó, dia 7 de agosto, na nossa semana 13. Por quê? Porque aqui na semana 13, a gente vai fazer as orientações para os trabalhos finais. Então, é trabalho final mesmo. A gente tem um cronograma de curso. Ele começa, voltando aqui, ó, ele começou, né? Dia 17 de abril e ele vai acontecer até o dia 25 de setembro. Só que dia 25 de setembro é a data de divulgação das notas. Essa divulgação das notas é o momento em que a gente está com as notas lançadas no sistema. Vocês já fizeram as atividades, vocês já fizeram as avaliações, vocês já apresentaram os trabalhos finais e aí a gente divulgou para vocês as notas. Para nós podermos divulgar as notas, a gente aperta num botãozinho lá dentro do SIGA que se chama Consolidar Turma. A partir do momento em que a gente faz isso, não dá para voltar atrás. E aconteceu isso no último curso, eu fiquei muito chateada, muito triste, assim, pela situação, né? Um aluno veio, fez tudo o que precisava fazer, todas as atividades, tudo bonitinho, fez a avaliação 1, avaliação 2, mas ele não apresentou o seu trabalho final no prazo. E assim, o que acontece nesse dia 25 de setembro? Nós consolidando as notas, né? Nós duas, eu e a Gabi. Nós preparamos essa consolidação de notas e nós temos que fazer isso, porque o sistema do IFSC fala: professoras, o curso acabou, 25 de setembro, vamos iniciar uma nova turma em outubro ou na próxima semana. Para isso, vocês precisam consolidar a turma anterior para nós fecharmos o sistema, ok? E aí a gente não tem como dizer, espera mais uma semana que teve um aluno lá que não apresentou. Não dá, tá? Então, esse dia é o finish, acabou, não dá mais para fazer. Então, o que eu digo para vocês, assim, para vocês não se perderem? Primeiro, prestem principalmente atenção nessas datas aqui, ó. Tentem realizar as atividades de vocês referentes a essas datas aqui. Ah, não deu, viajei para o Caribe, me perdi, não deu certo, ok. Quando você voltar da sua viagem, assista todas as aulas possíveis e realize a avaliação 1. Tente resolvê-la e realizá-la no prazo. Ah, não deu, ainda assim não deu? O tempinho que sobrar no final de semana, corre, assiste todas as aulas, faz as atividades e tenta acompanhar principalmente esses prazos de final de semana. Porque se não der, ainda assim, como eu falei, né? Ainda assim, você tem até aqui para realizar, dia 7 de agosto. Porque nesse momento da webconferência de orientação dos trabalhos finais, a gente vai falar para vocês, olha, o trabalho final de vocês desse ano vai ser, enfim, a gente vai dar orientação. Nós não decidimos qual vai ser. No último ano, eu vou dar um exemplo, na última edição nós fizemos um Business Model Canvas, vocês vão saber o que é, vocês vão fazer esse exercício. Não é nada assim, gente, fora do normal, fora do comum, extremamente difícil, precisa ser uma super apresentação de Hollywood, não, tá? É algo super simples. Nós tivemos alunos que não conseguiram fazer a apresentação de PowerPoint, não conseguiram compartilhar sua tela no computador, foi pelo celular, não tem problema nenhum. O importante é que vocês tentem pelo menos realizar a atividade e aí a gente vai estar acompanhando vocês pelas aulas aqui, e-mails, enfim, pelo grupo do WhatsApp, celular, e a gente vai estar em contato, tá? Nós não estamos aqui, eu e a Gabriela, para evitar ou não entregar certificado para alguém, muito pelo contrário, né? Nós estamos aqui, como eu disse já desde o início, como facilitadoras desse processo, tá? Mas nesse dia a gente passa para vocês o que é o trabalho final. E esse trabalho final, muito provavelmente, sempre é assim, ele tem relação com todos os 10 tópicos anteriores que nós conversamos. Se você não assistiu às aulas, se você não estudou esses tópicos, você não vai conseguir fazer, talvez, esse trabalho final. Então, por isso que é importante, né? E vamos combinar, né? Ele tem que ter relação, porque cada semana a gente estuda... Opa, acho que meu
Meu fone... Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, tá. Eu tô escutando. Beleza. Então tá. Só porque o meu fone deu sinal de que ele acabou a bateria, então já o computador já trocou aqui pra mim o áudio. Tem que ter a ver com o que nós passamos nos 10 tópicos. Senão, de nada vale vocês estudarem 10 tópicos e ao final a gente cobrar uma outra coisa, tá? E aí, depois dessa webconferência, a gente vai ter a avaliação 2 e começa as webconferências dos trabalhos finais. Que aí vai ser lá pra... Ai, meu Deus, ficou março 23 aqui, ó. Agosto 23, aqui é setembro 23. Ficou... Então, para final de agosto, a partir do dia 21 de agosto, até o dia 11 de setembro, que é quando depois, no dia 18, atividades de recuperação. O que são essas atividades de recuperação? Não conseguiu, a pessoa por acaso não conseguiu nota, que o mínimo é 6, tá? Então você precisa ter 60% de aproveitamento, tanto na avaliação 1, quanto na avaliação 2, quanto no trabalho final. Então a gente precisa ter como eu falei, assim como a gente precisa ter um cronograma para saber quando começa e quando termina, nós precisamos ter um critério de avaliação para os alunos para que a gente possa se organizar, né, e ter parâmetros, indicadores de desempenho. Então, o nosso indicador de desempenho é a nota, é o 6, tá? Então, é os 60% de aproveitamento. 60% na avaliação 1, pelo menos, 60% na avaliação 2, e aí o trabalho final também com pelo menos 60%. Junta as 3 notas, divide por 3 e aí vocês têm a nota final de vocês, que deve ser também pelo menos 60% ou pelo menos nota 6, para vocês conseguirem o certificado do curso, tá? Não se assustem, não é nada, como eu posso dizer assim, extremamente difícil. Como eu comentei, né? Todos os tópicos, nós teremos aqui momentos ao vivo, nós teremos momento de conversa. Além disso, teremos as atividades. Se você conseguir assistir às aulas e fazer as atividades, e claro, né, gente? Todos os materiais das aulas, eles estarão disponibilizados para vocês no SIGA. E aí, com isso em mãos, vocês conseguem tranquilamente realizar as avaliações, tá? Sem problema nenhum. Então, não é nada para fazer ninguém sair sem certificado, tá ok? Aqui do cronograma, gente, só, né, um exemplo aqui então, né, hoje nós vamos falar do tópico 1, vamos tentar falar do tópico 1, né, um pouquinho. O que nós não conseguirmos, ó, aí é um ponto importante. Por exemplo, hoje, além do tópico 1, eu estou passando com vocês as informações da nossa abertura do curso, né, renovando essas informações. Então, o que nós não conseguirmos efetivamente falar do tópico 1, esse é o ponto de aula que será gravado depois e disponibilizado para vocês. Então, aqui eu estou gravando essa aula que está acontecendo ao vivo com vocês. Até vou abrir aqui a telinha, ó. Tá todo mundo aqui. Nesse momento, nós estamos aqui conversando online, ao vivo, dia 24/4, 19h56. Estamos gravando essa aula aqui. E essa aula será disponibilizada, mas depois disso será gravada uma outra aula e disponibilizado também para vocês, com os tópicos, os detalhes, os assuntos que nós não conseguirmos conversar hoje sobre o tópico 1, tá? Então não fiquem preocupados, vocês não vão perder ou atrasar, ou não vai, né, atrasar o curso de vocês, o cronograma, por conta desse momento que a gente tem aqui, ok? E aí vai ser disponibilizada uma atividade no SIGA para vocês realizarem então até o domingo. Tentem manter esse cronograma, tá ok? Gente, ficou alguma dúvida aqui em relação ao cronograma? Não. Tudo certo? Só voltando... Beleza. Só voltando aqui, ó, vamos falar dos dias mais... Não dos mais importantes, né? Porque importante é toda segunda-feira vocês estarem aqui com a gente. Seja comigo, com a Gabi ou com nós duas juntas, né? Mas eu sei que todo mundo fica assim, ai, quando é que vai ter avaliação? Então, ó, dia 5 de junho é a nossa avaliação 01. Nossa primeira avaliação, dia 5 de junho. E dia 14 de agosto a avaliação 2. Para quem quiser ir anotando aí. Dia 7 de agosto é a orientação dos trabalhos finais, tá? As orientações, né, do que vai ser os trabalhos finais. A gente faz essa orientação antes da avaliação,
porque normalmente nesse dia aqui também o pessoal quer tirar alguma dúvida, enfim, referente à avaliação, então a gente já antecipa aqui, tá? Todos os tópicos terão prazo, como eu disse para vocês, a gente tenta manter esse prazo, né? Até o próximo domingo, então de segunda a domingo vocês têm para fazer a atividade dos tópicos, tá? Claro que de segunda não, porque a gente acaba postando as atividades um pouco mais tarde, então fica a partir de terça a domingo, né? Vocês têm esse prazo. E os trabalhos finais, as apresentações serão do dia 21 de agosto ao dia 11 de setembro, ok? Aí nós temos aqui no meio 2 recessos. O primeiro recesso vai ser as férias, serão as férias, do dia 10 de julho ao dia 30. Nós teremos férias. Na verdade, as nossas férias no IFSC, elas começam dia 6 aqui já. Mas para o nosso curso, como o nosso curso acontece de segunda a segunda, né? Então a gente vai ficar do dia 10 ao dia 30. Dia 31 retornamos às nossas aulas aqui. E deixa eu ver se tem algum outro recesso de segunda. Na próxima segunda-feira, 1º de maio, nós não teremos aula. Tá? Então aí, né, já não está contando aqui como semana. Então nós nos veremos novamente dia 8 de maio com o tópico 2. Tá ok? Fechou? Diga. As avaliações, elas vão ser durante a aula? As avaliações, Isabela, elas são disponibilizadas no SIGA, no horário da nossa aula. Por exemplo, no dia 5 de junho tem avaliação, né? Então ela vai ser disponibilizada para vocês no dia 5 de junho às 19 horas, a partir das 19 horas, né? E vocês vão poder realizar ela do dia 5 ao dia, deixa eu abrir aqui, do dia 5 ao dia 11. Ela fica aberta para ser realizada. Então, como eu falei, né? Às vezes o pessoal não consegue estar na segunda-feira online, acaba que se programa para assistir as aulas e verificar tudo na terça, que seja. Tem até naquele domingo, dia 11 ali, para realizar a avaliação. Isso acontece com a avaliação 1 e com a avaliação 2. Ok? Com as apresentações finais, aí a gente já é um pouquinho, não é tão flexível, porque nós precisamos que vocês estejam efetivamente apresentando os trabalhos. E aí, nessas apresentações, a gente precisa estar ao vivo com vocês na segunda-feira. Então, a gente não consegue ser tão flexível, né? Mas nas demais atividades, flexibilidade total. Tá bem? Gente, só para ficar bem explicadinho, a professora Gabi fez uma apresentação bem legal. Ó, vocês estão vendo aqui? As orientações iniciais. Sim. Do que nós falamos semana passada e do que eu passei para vocês agora, né? Então, assim, essas são as orientações gerais. Esse PPT vai ficar em PDF para vocês disponível lá na semana 1, na abertura do curso, lá no SIGA, tá? Então, vamos lá. Ó. Nossa plataforma de comunicação oficial é o SIGA. Como eu disse para vocês, eu vou pedir que a secretaria encaminhe um e-mail a todos, informando, mesmo quem não tem acesso ainda ao SIGA, enfim, precisar de ajuda, a gente vai dar um jeitinho. Aqui a estrutura do curso, como é que funciona, as aulas síncronas, aqui, segundas-feiras, 19 horas, ao vivo. E as aulas, a gente chama assíncronas, as aulas que acontecem ao mesmo tempo. Vocês acessam junto comigo, ou junto com a professora Gabriela, ou nós duas juntas, enfim, né? Nós estaremos juntos aqui ao vivo, ao mesmo tempo. Isso se chama aula síncrona. E a aula assíncrona acontece quando nós gravamos algum vídeo ou postamos alguma atividade e vocês assistem ou realizam isso durante a semana. Então, essas são as aulas assíncronas. Porque às vezes acontece, a gente está gravando as aulas aí 2 horas da manhã, né, que vocês já estão dormindo, e vocês assistem a essas aulas em um outro momento, tá? Isso são, então, a nossa estrutura do curso. Aulas ao vivo e as aulas gravadas ou material disponibilizado para vocês fazerem exercícios. As aulas síncronas, né, ao vivo, todas as segundas, 19 horas pelo Google Meet. Então, o link, né, já disponibilizei lá no SIGA, a professora Gabi também tinha colocado, mas mesmo assim ele está aqui. Sempre será o mesmo link, a gente não vai trocar esse link, tá? Ele sempre vai ser o mesmo do começo ao fim do curso, para não dar confusão, né? O dia um, o dia outro, então tá sempre aqui o mesmo link.
As aulas assíncronas, as gravações ou textos ou materiais, enfim, vão ser disponibilizadas após a realização dessas aulas da segunda. Então a gente começa a postar esses materiais a partir da terça-feira, tá, para vocês. E aí, como é que funciona a questão da frequência que eu comentei, né? Para cada tópico que a gente estudar, vocês vão ter uma atividade para ser realizada. Ah, professora, como é que é essa atividade? É muito grande, não é? Gente, aqui agora eu não vou conseguir lembrar de todas, tá? Mas a grande maioria delas é uma pergunta só de assinalar, é uma questão só de assinalar. Por quê? Porque vocês vão assistir a aula. O importante é que, assim, como eu falei, né? Eu e a Gabi, nós somos facilitadoras do processo. A gente está aqui para conversar com vocês. E esse curso de empreendedorismo, ele sim tem uma teoria, ele sim também tem uma parte prática. E essa parte prática é o dia a dia de vocês, é o que vocês conseguem fazer de associações das coisas que nós trouxemos aqui na teoria e do que vocês conseguem ver, visualizar, vivenciar, experienciar no dia a dia de vocês. Talvez a situação não aconteça com vocês, mas vocês visualizam isso com alguém que vocês conhecem, ou lembram de alguma situação com algum conhecido, enfim. Então, quando a gente tem esses dois momentos do curso, a gente divide, vamos falar assim, falando bem corretamente e bem claramente, a gente divide a responsabilidade. Nós sim estamos aqui responsáveis por criar bom conteúdo, por orientar vocês, dar um passo a passo, um caminho, né? Olha, vamos começar aqui, nossos passos serão esses para que a gente chegue em determinado ponto, enfim, que você chegue no final com conhecimento sobre empreendedorismo. Mas vocês também têm que se interessar, ir atrás, estudar e ler, e, enfim, pelo menos assistir às aulas. Então, essa atividade não é uma avaliação. Essa atividade é só uma questão com uma perguntinha que vocês vão lá e vão, às vezes eu acho que tem certo e errado, tem ali alguns conceitos. O conceito de plano de negócios aí vocês vão clicar lá, mas e se eu errar? Não tem problema. O importante é que você fez a atividade. Vai aparecer para mim lá e para mim, para Gabi lá no Siga que vocês fizeram a atividade. Feito a atividade, presença confirmada, ok? Independente, como eu falei, se você seguiu ou não seguiu o cronograma, a gente vai ter como fazer essa conferência. E essa conferência, se realizar a atividade, é a frequência de vocês no tópico correspondente da disciplina. Então quer dizer que eu posso faltar? Pode, você pode faltar. Você pode faltar até 25% da carga horária. Então, assim, se nós temos 80 aulas, 20% seriam 10% é 8, 20% é 16. Você pode faltar 4, deixa eu ver, 16. Não, 4 dias você pode faltar. Você pode faltar 4 semanas, vamos falar assim. Só que aí vamos combinar, né? São 10 tópicos de aula. Aí você falta 4, talvez você pegue deixe de realizar as atividades dos 4 tópicos mais importantes. Então, por isso que eu comentei sobre a flexibilidade do curso. Ele é um curso extremamente flexível. As aulas ficam gravadas, ficam disponibilizadas, as atividades também ficam ali. Se por acaso você viajar para o Caribe e não conseguir fazer as atividades no momento correto, na hora certa, não se preocupe, retorne, assista e realize. O problema o problema não, né? Mas assim, o que a gente não gostaria que acontecesse é de, não quero mais fazer, já perdi a primeira aula aí, já perdi a segunda, e aí não vou conseguir realizar, não vou conseguir ver, tá vendo? Segunda-feira, 7 horas eu não consigo chegar em casa, eu chego sempre às 8 horas a aula já tá na metade, e aí? Como é que eu vou conseguir? Mesmo que aconteça isso, que vocês atrasem, cheguem um pouco mais tarde, não deixem de acessar. Às vezes o pouquinho de aula que você assiste te ajuda bastante, a discussão aqui acaba sendo legal, digamos assim, né? E fica menos para você assistir depois. Mas mesmo que você não chegue na segunda, você tem a opção de assistir esse curso durante a semana, ele fica disponibilizado para você realizar a atividade, conseguir finalizar o seu curso da maneira que você achar melhor. Se você achar que a prova é dia 5 de junho, naquele final de semana eu vou sentar no sábado, eu vou assistir todas as aulas, fazer todas as atividades, realizar todos os exercícios, tudo bem,
Cada um sabe do seu ritmo, cada um sabe da maneira como consegue resolver a sua agenda, né? Mas justamente por isso que a gente deixa o curso disponibilizado e livre para vocês poderem fazer da maneira que vocês acharem melhor, ok? Mas força de vontade lá e não deixando de realizar e de ter as presenças, certo? Então, a frequência de vocês depende dessa atividade realizada no SIGA. Além disso, além das atividades de cada tópico estudado, a gente vai ter 2 avaliações, aquilo que eu passei no cronograma, né? 2 avaliações no decorrer do curso. Ao final do percurso do curso, a gente vai ter as apresentações dos trabalhos finais. E para receber o certificado, vocês deverão estar em dia com as atividades de frequência. Então, podendo deixar aí de realizar 4 atividades? Pode. Mas eu recomendo que tentem fazer todas, né? Como eu disse, não tem problema errar, né? Então, vocês precisam estar em dia com as atividades, com as avaliações e com a apresentação final. Aquilo que eu comentei, né? Teve um aluno que fez tudo, não apresentou o trabalho final. E aí não recebeu o certificado. E aí eu pensei, puxa vida, né? Ele se dedicou tanto. Enfim, ele fez o curso todo. Fez o curso todinho, mas não apresentou o trabalho final, não conseguiu se programar para estar na segunda-feira. A gente tem ali 5, 6 dias, agora eu não lembro, são 5 dias, né? O dia da atividade de recuperação pode ser um dia para alguém apresentar o trabalho final? Pode. A gente pode conversar sobre. O que não dá é para todo mundo deixar lá para o último dia e querer apresentar todos no último dia, no dia da recuperação, porque daí também vocês serão prejudicados e não vai ser legal. Né? Então a gente consegue sim se organizar. E aí, o cronograma de abril, que eu já apresentei para vocês ali, né, dos outros meses também, aqui foi só uma ilustração que a gente colocou do cronograma de abril, lembrando, né, e frisando aqui, ó, nós temos a aula, então aqui, hoje, tópico 1, o que nós conversamos ao vivo teve a ver também com a webconferência do dia 17, abertura do curso, enfim. O que nós passarmos um pouquinho aqui do tópico 1 de hoje, vai ficar gravado aqui, obviamente. Depois nós teremos uma aula gravada sobre esse tópico 1 e vocês terão uma atividade para realizar até o dia 30, que é domingo. Semana que vem, segunda-feira, nós não teremos aula, que é dia 1º de maio, né, feriado. Nós nos vemos novamente na outra semana, que é dia 8 de maio. E aí, dia 8, nós teremos o tópico 2, e vocês vão ter até o domingo, que agora me foi dia 15, 14, eu acho que é, para vocês, então, realizarem a atividade do tópico 2 e assim vai, tá, gente? Qualquer dúvida, por favor, nos procure, tem os nossos e-mails aqui. Como eu já disse aqui no link, no nosso chat aqui, tem o link do grupo do WhatsApp, ele também vai lá para o SIGA. Então, vocês podem acessar por lá. Vou encaminhar ele para a secretaria encaminhar para os demais alunos, tá? E essa seria a nossa primeira parte da aula de hoje, falando sobre o nosso esquema inicial das aulas, ok? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Não? Então, vamos continuar. Agora a gente vai sim para o nosso tópico 1, né? Efetivamente, nosso tópico 1. Deixa eu tirar isso aqui daqui e compartilhar com vocês os slides do nosso tópico 1. Como eu disse, esse material depois vai estar lá para vocês também, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho. O que faltar de conversar dele hoje, a gente vai deixar disponibilizado na gravação para vocês. Temos mais alguns minutos ainda. Vamos lá, gente. Então, quais são os livros norteadores do os principais, né? Um livro que é um romance e que trata muito bem do empreendedorismo, fala sobre o empreendedorismo de uma maneira muito, muito leve, muito tranquila, é O Segredo de Luísa. Alguém já leu esse livro? Não. Todo mundo acha que esse livro ele tem relação com a pessoa do Magazine Luiza, né? Todo mundo acha assim, nossa, então é o segredo da dona do Magazine Luiza. Não, não é. Na verdade, é uma fábrica de compotas, só que o legal do livro é que é toda uma historinha e vivencia realmente, a personagem do livro, ela vivencia essa caminhada empreendedora
E o autor, né, o Fernando Dolabella, ele retrata bem isso, e muitas das vezes quem é empreendedor ou está querendo empreender, tem alguma ideia, enfim, se identifica com essa personagem, sabe? Então esse é o legal desse livro, assim. E ele sim tem estratégias ali dentro, ele é muito rico em questões teóricas, metodológicas, do empreendedorismo, tá? Então, assim, romance no sentido de um livro que trata de uma maneira mais leve sobre empreendedorismo, e esse outro aqui é um livro teórico, bem teórico mesmo, do empreendedorismo. Também é um livro leve, é um livro fácil de ler, enfim, mas ele não é um livro que conta historinha. Ele é um livro que traz efetivamente conceitos, ele traz passo a passo, enfim, né, em relação ao empreendedorismo, os termos mais teóricos, assim. E aí tem gente que não se identifica tanto com essa parte teórica, se identifica mais com romance, então tem aqui as duas opções para vocês, tá? Da onde que surgiu então esse empreendedorismo? Da onde que veio essa ideia? O que que é efetivamente o empreendedorismo? Esse moço aqui, que tem uma figurinha aqui para vocês, se chama Joseph Schumpeter. Schumpeter é o pai do empreendedorismo, digamos assim, né? Foi um dos precursores do estudo do empreendedorismo. Ele escreveu um livro em 42 que se chama Capitalismo, Socialismo e Democracia. E ele falou lá em 42 que os empreendedores têm uma função muito importante na formação da riqueza das nações. Ele é economista, cientista político, enfim, e ele fala que o empreendedor é a pessoa que faz com que a nossa economia ela tenha esse giro, que ela aconteça efetivamente, né? Nesse livro, esse autor ele usou o termo destruição criativa. Essa destruição criativa que ele chamou, a gente também tem um primo dela na inovação, né? Quando a gente fala de inovação, enfim. Mas essa destruição criativa, ele fala que os empreendedores, eles conseguem olhar para determinados sistemas, sejam eles sistemas de prestação de serviços ou sistemas de vendas ou até mesmo produtos, e conseguem criar novos produtos, novos meios de produção, novos serviços, enfim, de maneiras mais eficazes dentro dos mercados, certo? E isso, quando acontece essa nova visão, esse novo olhar sobre um serviço, sobre um produto, sobre algo que já está consolidado no mercado, faz com que a gente tenha um impulso no capitalismo, né? Vejam, vamos falar de uma coisa que nós vivenciamos há muito pouco tempo, que foi a criação dos celulares, computadores, enfim, né? Mas principalmente celulares. Até então, nós não tínhamos um aparelho que você pudesse carregar no bolso, eu não estou falando nem na bolsa, é no bolso, de tão fino que é, e que com ele você pudesse, inclusive, gerenciar suas contas bancárias. Então, assim, há muito pouco tempo atrás, agora eu não vou saber, eu sou uma pessoa que é muito ruim para datas, tá? Para tempo, assim. Então eu não sei dizer para vocês se foi há 5 anos, há 10 anos ou há 15 anos atrás, mas eu imagino que no máximo, estourando aí 10 anos, nós não tínhamos essa facilidade. O máximo que nós tínhamos sim celulares, mas com acesso à internet muito limitado. Hoje, em qualquer local que a gente vai, ele já conecta no Wi-Fi. Se você quiser mexer ali no seu... Bom, se for banco digital, nem se fala. Banco digital, eu acho que 5 anos atrás, né? Mais ou menos. Então, se os outros bancos... Aí, mais uma mola propulsora, banco digital. O que a criação dos bancos digitais fez com os bancos comuns? Os bancos comuns tinham um sistema bancário informatizado, você conseguia acessar pelo seu computador o sistema do banco na sua casa. Na época eu lembro que falava do Unibanco 30 horas. Não sei quem que é dessa época também aqui junto comigo. Mas, enfim, a gente tinha o Unibanco 30 horas. O que era o Unibanco 30 horas? 24 horas na agência, mais 6 horas na sua casa. Você podia acessar pelo computador a qualquer momento, né? Então, 24 horas ficava disponível na agência, lá com os caixas eletrônicos, né? E você podia, além disso, ainda acessar na sua casa, né? Então, o Unibanco como se o dia tivesse 30 horas. E aí,
esse era um sistema que você acessava pelo computador, baixar aqueles certificados de segurança que demorava horas para baixar, módulos de segurança, enfim. Hoje você consegue abrir o celular, baixar o aplicativo com a sua digital, você faz tudo que você conseguiria fazer em um banco físico, né? Então, os bancos digitais, eles vieram justamente para impulsionar essa competitividade do nosso mercado, que querendo ou não, né, gente, são pessoas empreendedores que pensaram sobre isso, ainda que se a gente for pensar assim, tá, mas o empreendedor é só aquela pessoa que pensa em coisas super, ultra, mega digitais, tecnológicas? Não. O empreendedor é aquela pessoa que pensa em coisas diferentes, que pensa em transformar uma determinada realidade, tá? Continuando aqui, vamos lá. Então, um exemplo do processo de destruição criativa, que a gente já falei de dois, né? Um, os bancos digitais, o próprio banco digital, o outro, a criação do próprio celular. Mas aqui a gente tem um exemplo muito emblemático, que é o sistema de injeção eletrônica, né? Que até a criação desse sistema, nós tínhamos aí os carros mais antigos a carburadores, né? Então, no momento em que a gente teve essa chegada desse novo sistema, né, de combustão, digamos assim, né, de maneira eletrônica nos carros, a gente tinha esse carburador que hoje nós não temos mais. Hoje a gente tem injeção eletrônica e, inclusive, né, a depender dos avanços da tecnologia que nós temos hoje, eu não sei como é que como é que um carro, né, da Tesla faz o seu sistema de injeção, mas daqui a pouco nós teremos outros sistemas de injeção aí e muito provavelmente já devem até estar em testes, tá? Mas isso aqui é um dos exemplos, fora aqueles outros dois que eu comentei com vocês, o próprio banco digital e o celular. Além disso também, né, os computadores que vieram substituir as máquinas de escrever, as locomotivas elétricas substituindo a locomotiva a vapor, os telefones celulares substituindo os telefones públicos, isso lá atrás. Pensando ainda nos tijolão, naqueles tijolões da Nokia, lembra que a gente abria, bom, não sei, né, da vivência, idade de vocês, mas nós tínhamos aí uma época em que havia os tijolões da Nokia, né? E aí, além disso, para frente ainda, né, dos tijolões, a gente tem os nossos celulares que cabem no bolso. Aquilo que eu falei, né? Não é nem na bolsa, é no bolso, certo? Seguindo então, vamos lá. Então, o que seria, quem é essa pessoa? Quem é esse empreendedor, né? O que ele faz? Em primeiro lugar, ele promove a melhoria das condições econômicas de um país, né? Por quê? Porque o empreendedorismo, o empreendedor, a partir do momento em que ele começa a trazer ideias novas, ele começa a trazer coisas novas para o mercado, mexer com o capitalismo, mover com a competitividade desse mercado, ele vai impulsionar novas mudanças em condições de emprego, em talvez condições de renda, em qualidade de vida. Ah, professora, mas se a gente for pensar que a gente tem aí empreendedores que escravizam pessoas, enfim, né, que chegam a escravizar seus colaboradores, sim, nós temos, infelizmente, ainda no ano de 2023, nós temos essas situações. Mas os empreendedores mesmo, como é que eu posso dizer? Não quer dizer que essa pessoa não foi um dia empreendedora, né? Mas ela chegou numa lógica de trabalho um pouco diferente de um empreendedor. O empreendedor, por si, né, por constituição mesmo, ele é aquela pessoa que melhora as condições de emprego de um determinado local, que oferece mais empregos, talvez. Nós temos aí, gente, um exemplo muito claro disso, que é o MEI, né? Às vezes o MEI, por vezes ele trabalha sozinho, muitas das vezes ele trabalha sozinho, mas algumas das vezes ele tem um funcionário, tem um colaborador junto com ele pode contratar até uma pessoa, né? E aí essa pessoa que talvez estivesse desempregada vai trabalhar, vai ter um emprego. Isso já é um reflexo na condição de emprego de um determinado local, né? E também questão de renda e qualidade de vida, obviamente. E aí eu queria pedir para vocês fazerem um exercício de, assim, não precisa pesquisar, não precisa, né, ir adiante, eu quero só que vocês tentem pensar ali. Nós temos aqui 9 países, África do Sul, Brasil, China, Estados Unidos, França, Índia, Japão, Reino Unido e Rússia. Quero que vocês pensem assim, ó, rapidinho, uns 2, 3 minutinhos aqui, qual seria, na sua ideia, né? Qual seria o país mais empreendedor e o país menos empreendedor, de início? Vamos lá, quem poderia falar para mim aí?
Entre esses 9 países, quais vocês acham que é o mais empreendedor? Qual vocês acham que é o mais empreendedor e qual o menos empreendedor? Deixa eu abrir aqui o chat. Pode falar, Isabela. Eu acho que o mais empreendedor seria o Japão ou a China. E o menos empreendedor seria a França. Na minha visão. Tá, vamos escolher Japão ou China para o primeiro? A China. China? Tá, e por último, França ou Reino Unido? Reino Unido. Tá. Vamos lá, Alex, pode falar. Brasil. Uhum. Uhum. Escolhe. Aham. Escolhe um. Reino Unido ou Japão? Japão. Tá. Mais alguém quer arriscar? Diga. Consegue, claro. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Conseguiu? Ah, beleza. Joia. Então tá, Ana, depois vai ficar tudo gravado, tá? Não tem problema. Depois você consegue acessar. Nada. Vamos lá, gente. Mais alguém quer aí? O Carlos, o Alex, você falou, né? Carlos? Estados Unidos. A Índia. Ok. Mais alguém, gente, quer arriscar? Eu acho que mais China. Uhum. E o menos, Maria Júlia? Ficou em dúvida. Vamos lá, vamos arriscar aí. Japão? Joia. Então temos 2 votos para o Japão como menos empreendedor, 2 votos para a China como mais empreendedor. Mais alguém, gente, quer arriscar aí? Vamos lá. Como é que a gente faz essa avaliação? Como é que... voltando a minha tela aqui para vocês. Como é que a gente faz essa avaliação? Da onde que a gente pega isso, né? Existe um ranking. Tenho algumas informações aqui na apresentação, os links ficarão todos disponíveis para vocês depois, tá? Então, esse Doing Business, ele é um relatório de 2020, tá? Não é tão atual assim, né? Mas pelo menos temos aí 3 anos. Esse relatório, esse Doing Business, ele avalia as economias mundiais, né? Na sua facilidade de fazer negócios, do ranking de 1 a 190. Então, uma classificação de alta facilidade de fazer negócios significa que o ambiente regulatório daquele país, ou seja, as leis, a maneira das pessoas acessarem os serviços. Vamos falar aqui do Brasil, né? Por exemplo, se você quer acessar, abrir uma empresa, não o MEI, né? Porque o MEI você acessa do seu computador, do seu celular, você resolve por si só, em 24 horas você tem uma empresa aberta.
Mas falando em empresas constituídas ou como SA ou até mesmo como limitadas, né? Então você tem que passar por um contador, você tem algumas leis para cumprir, você tem aí algumas taxas, tarifas para pagar, junta comercial, inscrição estadual, enfim, você tem aí passos para correr, digamos assim, né? Para percorrer até conseguir abrir a sua empresa. Então é justamente esse ponto que esse relatório avalia, né? E analisa quais são qual a facilidade do empreendedor conseguir efetivamente abrir a sua empresa em todos esses países, né? Então, qual ambiente é mais propício ao início e operação de uma empresa é a alta classificação deles, a alta facilidade, né? E aí, 10 tópicos são analisados e as classificações para essas economias, então, vêm de maio de 2019. Então, nós temos aqui quais são os 10 subíndices, né? Facilidades para iniciar o negócio, a questão dos alvarás de construção, obtenção de eletricidade, o registro de imóveis, se você tiver um imóvel próprio, a própria obtenção de crédito também, os investidores, quais leis, quais índices você tem, né, disponíveis para proteger os investidores que fizerem algum investimento na sua empresa, que impostos vocês precisam pagar para efetivamente abrir essa empresa, a questão de comércio internacional, que facilidade você tem para acessar esse comércio internacional, para executar os contratos de dívida, né, pelo menos cumprir, executar um contrato de dívida, e também a questão de insolvência, né, insolvência no caso de um processo de falência, tá? Esse relatório ele está disponível, eu deixo o link depois lá para vocês verificarem, se vocês tiverem alguma curiosidade, enfim, é bastante interessante, né? Não sei se vocês têm intenção de trabalhar com algum mercado internacional, enfim, mas tirando a dúvida de todo mundo e respondendo a nossa questão dos 9 países, nós temos aqui, né, os países. Então, de acordo com esse relatório do Doing Business, com dados de 2019, o primeiro país, ou seja, o país onde é mais fácil, o país mais empreendedor, que é mais fácil para resolver os seus empreendimentos, para realmente fazer acontecer, é os Estados Unidos. Desses 9 que nós temos aqui na lista, tá? Deixa eu compartilhar com vocês também deixa eu ver se eu tenho aqui a tela deles. Tem, peraí, deixa eu abrir aqui. Vou parar essa apresentação aqui e rapidinho abrir essa janela aqui do relatório do Doing Business. Peraí. Cancelando, abrindo. Não consigo. Eu vou ter que compartilhar aqui com vocês a minha tela primeiro. E aí, vou compartilhar minha tela primeiro e depois eu vou abrir a janela para vocês verem aqui o ranking. Vamos lá, abriu a tela, joia. Aqui está o site, tá, do Doing Business. E aqui está a nossa lista. Então, são todos, né, os países que temos aqui. E aí, o primeiro deles é a Nova Zelândia. E aí, se a gente clica em cima dele, a gente consegue avaliar, verificar, né, os rankings, tudo que a gente precisa em relação à Nova Zelândia, tá? Então é bem bacana para quem trabalha com comércio internacional, tá? Verificar esse site, como eu disse, o link fica lá para vocês, tá? Mas, né, óbvio, Nova Zelândia, Singapura, Hong Kong na China, Dinamarca e assim por diante. Mas dos nossos países lá, que nós estávamos falando, deixa eu voltar para a nossa janelinha, aqui. O primeiro lugar está com os Estados Unidos, em segundo, Reino Unido. Ninguém acertou. Não, sim. Eu não anotei o nome, gente. Me desculpa. Mas alguém falou Estados Unidos em primeiro lugar. Eu falei Estados Unidos. Isso, pela voz eu lembro. É que eu não consigo ver vocês. Enquanto eu tô na tela, compartilhando a tela com vocês aqui, pra mim aqui aparece apenas o PowerPoint. Eu não consigo ver as duas coisas juntas, tá? Então, peço desculpas. Então, primeiro os Estados Unidos, aí o Reino Unido está em segundo lugar. Aí falaram do Japão e da China, ó, Japão e China em quarto e quinto, França em sexto, e por este ranking, em nono lugar está o Brasil. O Brasil, em número de de novos empreendimentos, em taxa de empreendedorismo, ele está sim uma bela colocação. Nós temos aí muitos empreendedores ultimamente, até inclusive é tema de uma das notícias que eu trouxe aqui para vocês, mas infelizmente nós ainda temos muitos entraves burocráticos para se criar efetivamente uma empresa.
do tipo limitada ou SA, não o MEI, como eu comentei, né? O MEI é um caso à parte, digamos assim, que acabou talvez não entrando na forma de análise desse ranking aqui, tá? Mas continuando, né? De acordo com o GEM, em cada 10 brasileiros, isso também dado de 2019, em cada 10 brasileiros entre 18 a 64 anos, 3 são empreendedores. Então, nesse ranking mundial, nós estamos na frente, né? São 34,5% de taxa de empreendedorismo nessa idade, nessa faixa de idade, de 18 a 64 anos. Na China, essa taxa é um pouco menor, 26,7%, Estados Unidos está em terceiro, Reino Unido em 17%, comparando aqueles países que nós tínhamos lá. Né? Realmente, se nós olharmos a taxa de empreendedorismo nessa faixa de idade, nós estamos sim à frente. E alguma dessas causas, né? Primeiro, no Brasil, nós temos muito à frente o empreendedorismo por necessidade. O que é esse empreendedorismo por necessidade? É aquele empreendedorismo que a pessoa resolve abrir a sua empresa ou ter o seu próprio negócio ou como um complemento de renda, ou porque ela ficou desempregada. No caso dos Estados Unidos, que é um país em que as empresas pagam relativamente muito bem, as pessoas pensam em utilizar o seu tempo fora organização, fora empresa, como um tempo para melhoria da qualidade de vida e não para complemento de renda, né? Então, a Alemanha, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, né? São países em que as pessoas ganham relativamente bem, têm a sua renda relativamente completa, vamos dizer assim, e satisfatória em relação aos seus empregos e usam a sua outra parte do tempo para qualidade de vida e não complemento de renda, diferente do Brasil, né? Claro que aqui, quando a gente falou aqui, ó, que o Brasil, né, ele lidera esse ranking com 34,5%, a gente está falando em taxa, a gente está falando em percentual, ok? O que é esse percentual? Mas, né, óbvio, se vocês me disserem assim, professora, mas veja, na China, a população da China, ela é muito maior do que a população do Brasil, e a China deveria liderar, porque eles estão aqui com 26,7%, mas o tanto de pessoas é muito maior do que os 34,5% do Brasil. Como nós estamos falando em taxa, nós estamos falando em percentual, nós temos esses valores. Claro que, se nós considerarmos, né, que a população da China, considerarmos o número de pessoas na China, e esse valor de 26,7%, sim, em números absolutos, ele vai ser muito maior do que o número absoluto que representa aqueles 30 e poucos por cento ali do Brasil. Mas a gente não pode deixar de admitir que esse percentual de empreendedores é relevante sim no Brasil, em relação aos demais países dessa lista que nós estávamos analisando, certo? Então, em 2004, o GEM ele fez a mesma comparação, né, em países, e o Brasil tinha apenas 24% de empreendedores. E nós passamos a 30 e poucos por cento. Então, por que a gente cresceu tanto, né? Como eu falei, nós tivemos aí em 2006 a formalização da Lei Geral das Microempresas, a Lei Complementar 123, que onde nasceu, vamos dizer assim, o microempreendedor individual. Claro que, né, toda lei, quando ela é criada, ela possibilita o avanço, o advento de algumas classes, nesse caso do MEI, né? Não é do dia para a noite que isso acontece, ela demora um pouquinho para acontecer. E, inclusive, recentemente, ó, nós tivemos um crescimento, essa notícia até, isso aqui é de hoje, tá? Hoje que eu acessei esses sites aqui, os links estão aqui para vocês, depois também disponibilizo no SIGA, para quem tiver interesse em ler as notícias. Nós tivemos um expressivo crescimento do empreendedorismo em 2023, né, de 22 para 23. Aqui, assim, gente, eu comento muito e aqui cabe uma ressalva, né? Eu não gosto de trabalhar muito com notícias de sites que não sejam oficiais, que não sejam acadêmicos, né? Porque a gente sempre vai ter aquele viés político, enfim. Então, aqui para ficar bem no meio termo, eu trouxe o site, o Nube, o blog da Nube, trouxe a Globo,
né? O Jornal Nacional aqui falando do número de empreendedores, que aumentou 10 vezes em uma década, e o próprio site do Sebrae. Esse sim é o nosso site oficial, digamos assim, de informações oficiais, né? Então aqui, em relação a 2022, quando acabou 2022, então foi feito um levantamento do ano e foi visto que 8 a cada 10 empregos foram criados por pequenos negócios em 2022. Inclusive, nós temos aí uma taxa de crescimento do microempreendedor individual no Brasil bastante expressiva. Né? Então, sim, nós temos, que nem... Agora, vamos ver, eu não lembro quem falou o Brasil em primeiro lugar ali. Alguém? Quem falou pode se manifestar, por favor? Ah. Vamos deixar os créditos. Porque, sim, nós temos uma expressiva apresentação do Brasil nesse mundo do empreendedorismo e há que se considerar que naquela taxa, vocês viram ali, né, a taxa do Brasil, do GEM, ele se coloca como o primeiro, né, por taxa de empreendedorismo, por relevância do número de empresas criadas, enfim. Porém, infelizmente, ainda nós temos esses entraves econômicos, tributários, políticos, enfim, todos os outros nomes que a gente possa dar para isso, que não nos colocam no primeiro lugar lá do Doing Business, né? Infelizmente. Mas sim, nós temos aí um grande número de empreendimentos, empreendedores, né? Sendo criados no país. Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão, gente? Eu. Carlos, pode falar. Eu fiquei chocado que a Índia está na frente do Brasil em questão de empreendedorismo. Na verdade, Carlos, é justamente essa questão de entraves para criar uma empresa, né? Deixa eu até voltar ali. É parte burocrática. Exatamente. Olha só, aqui, lá explica bem certinho, né? Naquele link que eu mostrei ali para vocês, explica bem certinho, dá todos os índices. Mas, por exemplo, se a gente fosse falar aqui de facilidade para iniciar um negócio, o MEI é perfeito. Você entra no site, em minutos você cria a sua empresa. Em 24, vamos falar assim, 24 horas para poder rodar o sistema, no dia seguinte você tem o CNPJ na mão, mas isso acontece em horas, né? Aí o segundo ponto, lidar com alvará de construção. Se você precisar construir um espaço para você poder trabalhar e obter eletricidade, ainda registrar imóveis. Esses 3 tópicos aqui, não sei se algum de vocês já teve que lidar com isso, mas a gente sabe que tem alguns entraves, principalmente aqui não sei se na região de vocês, né? Também, não vai ser Celesc, porque aqui em Brusque, aqui na nossa região, eu estou em Brusque, Santa Catarina. O curso ele é a partir do IFSC de Gaspar, mas eu estou em Brusque, eu moro em Brusque. Aqui na minha cidade é Celesc, no estado aqui é Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina. Então, para você pedir uma eletricidade para o seu local, demora um tempo, vai demorar aí uma semana para eles virem ligar a energia, né? A gente fala. Lidar com alvará de construção, então, meu Deus, né? Se você precisar lidar com o pessoal da construção lá do IBPlan, planejamento municipal de construção da prefeitura, vai mais uma semana. Então, assim, sabe essa morosidade para as coisas acontecerem? Não é tão simples, não é tão rápido. Para o MEI, né, falando exclusivamente do MEI agora, até é um pouco mais rápido. Você consegue as liberações de uma forma mais tranquila, assim. Até porque a situação do MEI é agilidade, né, tornar as coisas um pouco mais rápidas. Mas se for um outro tipo de empresa, meu Deus, demora. Demora o alvará de construção, demora a eletricidade para chegar. Registro de imóveis, então, você tem que ir lá no cartório, esperar, pegar senha, enfim, né? E aí vem os outros pontos. A questão da obtenção de crédito, né? Aqui, deixa eu ver. A questão de proteção dos investidores, né? A nossa lei, as nossas leis referentes à questão de solvências e insolvências das empresas, né? Se alguma pessoa investe na sua empresa, ele é um sócio investidor. Nós temos poucas leis que falam de sócios investidores, qual é como é que é feito esse pagamento para eles, né? Isso não fica tão claro na nossa legislação. A questão do pagamento de impostos, o número de impostos pagos.
as horas por ano gastas na preparação de declarações fiscais, impostos totais. Então, só aí a gente já consegue, infelizmente, ter uma noção de que o nosso Brasil não está tão à frente assim, né, dos demais. Não é no sentido de, como eu vou dizer, não é no sentido de ser fácil ou ser difícil você ter o seu CNPJ, mas tudo que está envolvido na preparação e na realização efetiva do seu negócio, tá? Alex, em outros países. Então, eu não consigo te dizer porque eu não tenho experiência em outros países. Acabo não tendo essa experiência de abrir empresas em outros países. Ainda, quem sabe um dia, né? Mas ali pelo ranking, até deixa eu abrir aqui, deixa eu dar uma verificada aqui se no ranking aparece alguma coisa diferente. Deixa eu ver aqui, por exemplo, um que eu conheço. Vamos ver em Portugal. Portugal, a gente é do português, a gente consegue ler mais fácil. Vamos ver se aparece aqui. Colômbia, Luxemburgo, vamos ver se tem Portugal, Panamá, Filipinas, Paquistão, Egito, Gana, Argentina. Vamos ver na Argentina, vamos ver o que aparece de dados da Argentina. Depois vai esse link lá para vocês vão conseguir mexer nele também, né? Do que vocês quiserem. Inclusive dá para fazer download também. Vamos lá. População. Para começar um empreendimento, ó. Para começar o empreendimento, está em 1,6% negativo. Para lidar com permissões alvarás de construção, 7,1 positivo. Ganhar eletricidade. Ah, tá. Isso aqui foi aumento e baixa, mas peraí. Vai até 190. Para vocês terem uma ideia, o ranking vai até 190. Para começar um negócio na Argentina é 80. Para lidar com alvarás de construção, 56, pontuação, tá? O melhor seria 190. A Argentina está com 56. Para ganhar eletricidade, 70. Para conseguir crédito na Argentina, 50. As taxas, os impostos que são pagos, 49. E para resolver dívidas, cobrança de dívidas, 40. Então, isso são... Deixa eu ver o que mais que aparece aqui. Enfim, gente, aqui dá pra fuçar bastante coisa, tem bastante janelinhas aqui nessa página, tá? Vocês conseguem abrir aqui e fuçar bastante, daí ter essas informações, tá, Alex? Como é que funciona nos outros países. Por exemplo, se você tiver ideia, eu quero fazer um negócio na Argentina, quero saber como é que funciona na Argentina para abrir um novo negócio, enfim. Você pode pegar em comparação com o Brasil. E aí, né, se aqui já é difícil, ter mais ou menos uma comparação. Lá o ranking foi menor ainda. Ou seja, né, por exemplo, conseguir eletricidade, no Brasil é 60, lá está com 40, então quer dizer que lá é mais difícil ainda para conseguir a eletricidade. Pode falar, Maria Júlia. Só um comentário, professora. Eu trabalho na Filux e de geração e uma filial no Paraguai. E acabou sendo muito mais vantajoso abrir lá e exportar na China do que aqui no Brasil. Olha só. Por exemplo, produtos, mercadorias, os impostos acabam sendo mais vantajoso trazer para lá do que trazer para o Brasil. Os contêineres acabam para lá e aí eu pego o sul e trago para cá e o lado. Olha. Monta todos os produtos para cá e para o Brasil. Sim.